Boa noite. Boa noite. Que bom ver você aqui. Apesar da noite fria, estava até chuvosa, né? Não sei se está chovendo agora. Você está aqui, eu realmente fico feliz de ver você aqui. Parabenizo você por isso. Em João, no capítulo 12, no versículo de número 1, gostaria que você acompanhasse a leitura. João 12, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos 12 que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Muito bem. O livro de João, ele apresenta o Jesus que é Deus, o Jesus Messias, o Jesus divindade. Inclusive, não está no texto que nós preparamos, mas no capítulo 1 do livro de João, a partir do versículo de número 1, projeta aí por gentileza. Diz assim, olha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando a Bíblia fala do Verbo, do Logos, ela se refere a quem? A Jesus. E olha o que João fala a respeito de Jesus: que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio. Veja que Jesus, ele é uma unidade com Deus. Ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Jesus, ele é Deus. E João, ele traz isso. Ele desvela, caso alguém tivesse alguma dúvida, esse conhecimento, essa compreensão de que Jesus é Deus. Interessante que esse capítulo 1 que nós acabamos de ler, mais especificamente essa perícope que nós lemos agora de João, no capítulo 1, no verso de número 1 até o de número 6, até o de número 5, essa perícope, ela é um hino. Ela é um hino. Esse estilo literário aqui é um hino. João, ele está escrevendo para uma comunidade cristã, pessoas que já comungavam da fé em Jesus. E ele não está necessariamente nessa perícope, ou seja, nesses 6 versículos aqui, nesse trecho de João, ele não está necessariamente ensinando a respeito de Jesus, mas ele está entoando um hino que já fazia parte da crença, da confissão de fé de João e daquela comunidade cristã. Então não havia dúvida sobre a divindade de Jesus. E se por algum acaso alguém ainda não tivesse essa clareza, esse conhecimento com segurança sobre Jesus, João então traz essa compreensão através desse trecho aqui que é um hino. E lá na frente, ele fala de um acontecimento
entre Jesus e uma mulher chamada Maria, que tinha uma irmã chamada Marta e um irmão chamado Lázaro. Essa mulher, Maria, ela prepara o corpo de Jesus para a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e então a sua ressurreição. Para você entender, no período de Jesus, eles não enterravam os seus mortos, como é comum aqui no Brasil, nós enterrarmos os nossos mortos. Eles sepultavam, colocavam Jesus, como por exemplo numa gruta, assim como ele foi colocado, e ele era embalsamado, ele era enrolado em lençóis. Então eles perfumavam o corpo do morto, eles preparavam o corpo do morto com essências, e então embalsamavam ele, para que, conforme aquele corpo fosse se decompondo, ele fosse preservado o maior tempo possível, o odor também, né, o cheiro que ia exalar. Então, quando Maria ela derrama um perfume, lá no versículo 3, projeta aí, por gentileza. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Ela estava preparando o corpo de Jesus para o que havia de acontecer, simbolicamente. Quando Judas então questiona, lá no versículo 7, Jesus ainda responde: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, veja que Jesus não reprova a atitude daquela mulher, pelo contrário, ele valida a atitude daquela mulher. E um outro ponto que é interessante é que ela derrama esse perfume precioso aos pés de Jesus. E a gente sabe que essa função, essa tarefa de regar os pés, de dar água fresca aos pés, era uma função própria do servo. Para você entender, quando alguém chegava à casa de outro alguém, quando alguém recebia uma visita, era comum ela chamar o seu empregado, o seu servo, para recepcionar essa pessoa com uma bacia, com água fresca, para regar-lhe os pés, para lavar os pés. Porque você imagina a pessoa percorrer, às vezes, uma distância longa, naquela terra seca, árida, né, sem ter a tecnologia dos calçados de hoje. Então, muitas vezes o pé chegava magoado, os pés chegavam cansados, e aquela água fresca para os pés era como um refrigério. Mas isso não era comum para o dono da casa. Isso era próprio dos empregados, dos servos. Compreende isso? Pois bem, quando essa mulher ela derrama o perfume e ela o enxuga com seus próprios cabelos, ela se põe como serva de Jesus. Veja que é uma atitude devocional daquela mulher. E sabe o que é interessante? É que ela derrama um perfume precioso, que valia 300 denários. E um denário era equivalente a um dia de trabalho. Para você ter uma ideia, aquela mulher derramou o equivalente a um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Interessante também que a mulher naquela época, ela não trabalhava. A mulher não trabalhava naquela época. Então, essa riqueza que ela tinha, esse bem que ela tinha, é bem provável que era oriundo de uma herança. Ela talvez perdeu os pais, ou de repente ela perdeu o marido. E o que chama mais atenção ainda, é que se ela perde também o seu irmão, caso ela tenha perdido o marido, se ela perde Lázaro, ela fica desamparada. Ela fica desamparada. Porque naquela altura, para uma viúva ser amparada, ela seria amparada ou pelo filho, ou pela generosidade de outros. Caso contrário, ela ficaria desamparada. Veja que é uma atitude de fé, é uma atitude de devoção,
é uma atitude de despojamento que aquela mulher o faz, porque, como João apresenta Jesus, ela reconhecia a divindade de Jesus. Quando alguém conhece ou reconhece a divindade de Jesus, esse alguém não tem dificuldade de ser devoto de Jesus, não tem dificuldade de entregar-se a Jesus, não tem dificuldade de confiar em Jesus, porque esse alguém sabe que Jesus é Deus. A pessoa ela só fica insegura de render a sua vida a Jesus, de se entregar a Jesus, se ela tiver alguma desconfiança a respeito de Jesus. Um outro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que Judas, ele censura aquela mulher. Lá no versículo 5, ele diz assim: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Aí no versículo 6, o narrador diz, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Inclusive, olha aqui para o pastor um instante. Eu gostaria que você tivesse cautela, muita cautela, presta atenção aqui no que você vai ouvir, com pessoas ou instituições, entidades que têm um discurso muito solidário, um discurso muito altruísta, sabe, muito benevolente. Eu queria que você tivesse cautela, porque tudo que alguém faz por um interesse, faz por um objetivo. Quer seja pensando em si, pensando nos seus, ou até mesmo pensando em quem? Em Deus. Mas tudo que uma pessoa faz, ela faz movida por uma motivação, por uma razão. E eu garanto a você, ninguém é tão bom assim. Não existe ninguém tão bom assim. Por que eu estou falando isso para você? Existem movimentos que defendem um cristianismo a partir de uma perspectiva social. Existem movimentos religiosos que defendem o cristianismo a partir de uma visão de transformação social. Mas eu pergunto a você, o cristianismo ele é uma ferramenta de transformação social ou é uma ferramenta de salvação? De salvação. A verdade é que em relação ao mundo em que vivemos, ele já está condenado. Então, essa ideia de nós ascendermos aos postos, quer seja políticos, ou de mídia, ou da cultura, do modo geral, isso é questionável. Isso nós deixamos para pessoas que são vocacionadas. Mas isso não pode ser institucionalizado, isso não pode ser o discurso cristão. Presta atenção no que você está ouvindo. O cristianismo, ele tem um compromisso com Cristo. O cristianismo, ele tem um compromisso com a palavra de Deus. O cristianismo, ele não tem um compromisso de eleger representantes políticos. O cristianismo não tem um compromisso de encorajar as pessoas a se tornarem expoentes da mídia, da moda, da pintura, da escultura, do design. Tudo que se constrói nesse mundo, um dia vai passar. Pastor, significa que um cristão não pode ser político? Pode ser político. Se ele tem vocação à política, se ele tem predisposição à política, está disposto a exercer um mandato justo, íntegro, fiel, sobretudo aos princípios cristãos, nada impede aquele indivíduo de se tornar o quê? Um político.
A pessoa não pode, de repente, estudar design, arquitetura. Pelo contrário, a pessoa não só pode, como ela deve exercer a sua vocação. Se a pessoa tem vocação para arte, para engenharia, para arquitetura, ou qualquer profissão, mas isso não é o discurso cristão. Isso é uma atitude individual, é um legado que aquele indivíduo vai deixar. Então, quando alguém ou uma instituição, ela defende essa ideia de transformação social, tem um discurso muito mais solidário do que de conversão, de salvação, você pode ter certeza que por trás tem uma ONG que recebe muitas vezes recursos públicos, ou que angaria verbas. Você pode ter certeza que por trás tem alguém, o quê? Fala assim, lucrando. Lucrando. Porque uma das coisas que mais dá dinheiro é a pobreza, pessoal. É a pobreza. E uma das melhores formas de você arrecadar fundos com pessoas ricas é você apresentando a eles uma causa social. Se a gente chega numa pessoa rica e fala assim, olha, dê a sua oferta em favor da pregação do Evangelho, o rico fala o quê? Não, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, não é? Agora, se você chega num rico e fala assim, olha, nós temos uma causa social que estamos defendendo, os órfãos. E aí você traz as imagens de crianças órfãos e assim por diante. Até a pessoa insensível doa. Doa ou não doa? Agora, a gente deve fazer pelos órfãos? Sim. Pelas viúvas? Sim. E assim por diante. Mas essa não é a nossa missão. Não é a nossa causa central. Isso é parte do cristianismo. Vocês entendem isso? E eu alerto você, que você realmente tenha cautela com o que você vê na internet, o que você vê na mídia, esses discursos solidários. Bem, Maria reconhece a divindade de Jesus. E diante disso, ela, num ato devocional de serviço, ela oferece a Ele uma oferta de amor. E a Bíblia diz que ela jamais será esquecida. Amém? Ela jamais será esquecida.